E para iniciar a nossa conversa com o Álvaro, a gente que faz essa entrevista em duas partes, na terça e na quinta-feira, a gente vai conhecer um pouco mais da história do Álvaro Pereira, de como ele começou. Ele estava me contando aqui que ele começou a trabalhar com 9 anos de idade. É uma coisa assim que a nossa geração já não conhece mais hoje em dia nessa realidade. Então, Álvaro, como é que foi esse teu contato com o trabalho? Agradecer aos diretores da Rádio Laguna e a vocês por essa iniciativa desse novo programa na rádio e no site, e na agência que vocês estão criando. Estão de parabéns à diretoria. E dizer um pouco da minha vida para vocês. Eu comecei meu trabalho aos 9 anos de idade na minha cidade natal, em Bela Vista. Logo após 15 anos, com 16 anos de idade, eu resolvi fundar a minha primeira empresa. Eu não tinha idade para ser comerciante. Eu tive que pedir autorização para minha mãe, que me deu a emancipação com 16 anos para me abrir uma empresa. Aí eu fundei a minha primeira loja em Bela Vista, chamado Copalar. Trabalhei 2 anos com essa empresa, daí não deu certo. Fomos trabalhar no governo do estado como funcionário. Daí, como funcionário do estado, fomos colocados à disposição do Ministério da Educação para ser supervisor regional do Mobral, de onde tivemos muitas lições, aprendemos muita coisa e conhecemos a região sudoeste e a fronteira nessa função de inspetor regional do Mobral. A minha história com a comunicação começou em Bela Vista, quando logo após eu ter fechado uma empresa que eu abri com 16 anos, e não deu certo, aí eu tive que trabalhar de funcionário do governo federal, era supervisor do Mobral. E nessas viagens minhas para as reuniões em Campo Grande, eu fiz amizade com o dono de uma gráfica que me convidou para ser o vendedor nas horas de folga minha, quando eu viesse para o interior. E devido ao meu sucesso nas vendas do material gráfico para ele, eu comecei a tirar cliente da gráfica de Bela Vista, onde era a minha sede. Foi onde o companheiro Ivaldo Pereira, a quem eu devo agradecer, aproveitar a oportunidade de agradecer, pois ele foi meu professor, né, porque foi por causa dele que eu iniciei nessa vida de comunicação. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Tal foi o sucesso nas vendas de gráfica, que resolvemos abrir mais 4 jornais. Ele já tinha um, que era o Tribuna da Fronteira. Aí nós colaboramos para abrir mais 4 jornais, que era o Jornal de Jardim, o Jornal de Bonito, de Antônio João e de Porto Murtinho. E logo após 3 anos de luta lá com o Ivaldo Pereira, que foi meu grande professor, eu resolvi abrir o meu próprio jornal. Aí eu fui para Aquidauana, me casei, fui morar em Aquidauana, montei uma gráfica lá e fiquei 1 ano e meio lá, não deu certo, tivemos que vir embora para Jardim. Aí resolvemos fundar o Tribuna Popular no dia 26 de abril de 82. Álvaro, eu gostaria de saber qual que era a tiragem inicial do Tribuna Popular e qual que é essa tiragem hoje? E qual que é a área de circulação do Tribuna Popular hoje? Odisson, a tiragem inicial do nosso jornal do Tribuna Popular em Jardim, que depois circulava somente em Jardim, era de 500 exemplares. Hoje, passados 29 anos, a nossa tiragem é de 5.000 exemplares. Então, inicialmente, a gente circulava somente em Jardim. Depois fomos aos poucos circulando em Guiá Lopes da Laguna, em Bela Vista, em Bonito, e virou um jornal regional. Mas hoje, graças a Deus, nós ampliamos essa margem de circulação que era no Sudoeste. Até dezembro de 2010 era em 14 cidades. Hoje passamos a 25 cidades, pois abrangemos também a Grande Dourados. Foi onde passamos a nossa tiragem de 3.000 para 5.000 exemplares. Além da capital, é claro, onde a gente distribui 500 jornais toda semana também. Eu quero voltar para o ano de 1982, porque eu tenho umas curiosidades, Álvaro, em relação à sustentabilidade do jornal. Como é que é essa captação de recursos? Como é que era no começo? Se era tão difícil como é hoje, a gente sabe que não é fácil você manter um jornal, não é fácil você fidelizar parceiros, né? E eu gostaria de saber de você como é que era isso daí antigamente e o que mudou de lá para cá. O que mudou de lá para cá foram muita coisa. Antigamente você não tinha muita concorrência, não tinha, ou
pouca concorrência. Não existia a internet, não existia a televisão, não era como é hoje, né? Tudo é rápido, tudo é instantâneo, é virtual, a internet, a televisão, as rádios, né? Agora vamos falar do nosso faturamento hoje. Teve uma queda de 95 para cá de mais de 40%. Devido ao quê? Devido à internet, devido à proliferação de jornais, de pequenos jornais. Hoje, todo mês, estamos fundando um jornal de vez em quando aí que, bem ou mal, atrapalha a gente, né? Porque os políticos querem estar na mídia. Você lança um jornal hoje e o pessoal quer saber de estar lá, não pergunta quanto tempo vai durar aquilo. Então, nesses 29 anos de circulação nossa, nós tivemos muitas vantagens e desvantagens, que é hoje. Por exemplo, antigamente eu precisava de 14 funcionários para fazer o jornal. Eu tinha que rodar ele em 2 dias, passava a noite inteira intercalando, precisava de 14 funcionários para tocar. Hoje precisa de 3. Então, reduziu o valor, o custo do jornal, mas o nosso faturamento caiu. Então, para suprir isso daí, nós estamos buscando novas fontes. Por isso, nós fomos para Gandhi Dourados, tentar abrir novas fontes de mercado. E agora, para nossa surpresa, recebemos um cadastro da Presidência da República pedindo para cadastrar o nosso jornal, a nossa revista, para poder receber as milhas do governo federal. Eu creio que isso é devido à comprovação da circulação do nosso jornal e da nossa revista. Por isso estamos realizados nesses 29 anos de jornal e da revista, porque estamos sendo reconhecidos. Só precisávamos ser reconhecidos pelos nossos companheiros do Sudoeste, onde a gente vive, onde a gente mora, principalmente Jardim, o comércio de Jardim, que não dá muito valor para o que tem, que é um jornal de 29 anos, são poucas pessoas que sobrevivem todo esse tempo com o jornal. Então eu aproveito essa oportunidade para pedir aos comerciantes de Jardim, de Guiar Lopes, região, para que dê mais valor ao seu produto que você tem aqui. Tá aí um recado para o comércio jardinense. A gente tem que valorizar os jornais, a gente tem que valorizar a imprensa. A Presidência da República não ia investir no Tribuna Popular se não soubesse do valor da comunicação hoje, né? A gente tem que prestigiar um pouco mais a Rádio Laguna, o Canal Daqui, o Tribuna Popular, a Via Pantanal, porque a gente não está aqui à toa, né, gente? Então, chegou o recado aí do Álvaro Pereira, que é importante. Eu gostaria também de puxar o gancho, Álvaro, para perguntar para você, nesses 30 anos aí de trabalho, o que marcou na tua trajetória? Um fato pitoresco que aconteceu nessa trajetória nossa foi na época que não existia asfalto daqui para Maracaju, e a mineração bodoquena, que até hoje está aí produzindo calcário e vendendo para o estado todo, tinha mais de 100 caminhões atolados na Serra de Maracaju. E aí o seu Antônio Aranha, nosso amigo Antônio Aranha, convocou a televisão para dar cobertura nesse fato, que os caminhões estavam há 3 dias atolados na serra e não tinha estrada. E veio de Campo Grande a TV Morena, de avião, com o repórter Pio Lopes, que desceu, aterrissou aqui em Jardim e, a pedido do seu Antônio Aranha, pediu para levar a gente com um repórter fotográfico para registrar o fato. Chegando lá na área onde estavam os caminhões atolados, eu comecei a fotografar, a fazer as fotos lá de cima, da foto aérea, e quando o avião aterrissou, que eu fui enrolar o filme, tinha acabado, fui trocar de filme, para surpresa minha não havia filme na máquina. Então, perdemos todo o serviço lá, e com muita paciência, o senhor Toninho pediu para o repórter Pio Lopes que mandasse novamente o avião a Jardim comigo para buscar o filme, para fazer as novas tomadas. Que é onde foi um fato interessante, que marcou muita gente, foi uma gozação em cima da gente, todo mundo, e ficou gravado na minha memória. Só que isso aconteceu, mas foi melhor, que aí as tomadas que a gente fez daqui para lá já
no outro ângulo ficou bem melhor do que estava previsto. É um fato pitoresco que aconteceu e que a gente não esquece nunca, né? É uma das coisas que aconteceu na nossa história de 29 anos de jornal.